Olá! E enquanto você escuta essas primeiras palavras, comente agora: eu escolho mudar. Porque a mudança verdadeira não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mente aceita que algo precisa ser diferente. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar a vida financeira, fazendo mais do mesmo. Mais esforço, mais cobrança, mais sacrifício, mais tentativas externas. Mas quase ninguém para observar que existe uma reprogramação mental essencial que nunca foi feita. E enquanto ela estiver faltando, qualquer avanço será temporário. Você pode até ganhar mais em algum momento, mas algo sempre acontece para puxar tudo de volta. Um gasto inesperado, uma perda, uma decisão precipitada, um medo que surge quando as coisas começam a dar certo. Isso não é azar. Isso é coerência interna. O subconsciente trabalha para manter você fiel à identidade que ele reconhece como segura. E se essa identidade ainda está ligada à luta, à escassez ou à sobrevivência, o dinheiro nunca se sustenta. O grande erro é acreditar que reprogramação mental é apenas repetir frases positivas esperando que algo mágico aconteça. Isso não funciona quando a estrutura interna continua a mesma. Reprogramar a mente é mudar a relação emocional com o dinheiro. É alterar o que você sente quando pensa em prosperar. É observar se existe tensão, culpa, medo ou desconforto ao imaginar uma vida financeira mais estável. Onde existe desconforto, existe uma programação antiga pedindo revisão. Talvez você tenha aprendido que dinheiro vem com peso, que prosperar exige perder a paz, que crescer traz problemas, que ganhar mais significa se afastar de pessoas, de origens, de quem você era. Mesmo que hoje você não concorde conscientemente com isso, essas ideias podem continuar rodando em silêncio. E o subconsciente não obedece à lógica atual. Ele obedece ao que foi repetido com emoção no passado. Enquanto essa reprogramação essencial não acontece, você vive em um estado constante de quase sobra, quase estabiliza, quase muda, quase prospera. E viver no quase cansa, porque exige esforço constante para manter algo que nunca se consolida. O subconsciente não foi ensinado a sustentar prosperidade. Ele só aprendeu a correr atrás, a apagar incêndios, a sobreviver. A reprogramação que está faltando não é sobre ganhar mais dinheiro. É sobre se sentir seguro em manter, seguro em receber, seguro em crescer sem se sabotar. Muitas pessoas querem prosperar, mas não se sentem emocionalmente preparadas para isso. E o subconsciente, tentando proteger, cria barreiras invisíveis. Não por maldade, mas por fidelidade ao que foi aprendido. Quando você começa a observar seus pensamentos automáticos sobre dinheiro, percebe o quanto eles são antigos. Frases internas como "isso não vai durar", "é bom demais", "daqui a pouco algo acontece", "dinheiro nunca fica". Esses pensamentos não surgem do nada. Eles são comandos e, enquanto não são questionados, continuam moldando sua realidade. A mudança começa quando você para de lutar contra o dinheiro e começa a ensinar à sua mente que prosperar é seguro, que não há ameaça em crescer, que você não precisa pagar um preço emocional alto para viver com mais tranquilidade financeira. Essa reprogramação não acontece com pressa. Ela acontece com repetição consciente, com novas ideias sendo aceitas, com novas sensações sendo permitidas. Quando essa chave começa a virar, algo muda silenciosamente. Você se posiciona diferente. Você escolhe diferente. Você para de aceitar menos do que merece. Você percebe oportunidades que antes ignorava, não porque o mundo mudou, mas porque o filtro interno mudou. O subconsciente começa a colaborar em vez de resistir. Talvez você perceba que sempre tentou mudar o resultado sem mudar a identidade. Tentou mudar a renda sem mudar a relação com o merecimento. Tentou mudar a vida externa sem revisar o diálogo interno. E é exatamente isso que mantém o padrão.
A reprogramação que faltava era a da permissão. Permissão para prosperar sem culpa. Permissão para crescer sem medo. Permissão para manter sem ansiedade. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma consequência natural do alinhamento interno. Não significa ausência de desafios. Significa ausência de autossabotagem. Significa que o esforço começa a gerar retorno consistente, não apenas alívio temporário. Essa é a diferença entre quem vive recomeçando financeiramente e quem constrói estabilidade. Um mudou estratégias externas. O outro mudou a base mental. Um tenta controlar o dinheiro. O outro ajusta a mente que se relaciona com ele. O que poucos percebem é que essa resistência interna ao dinheiro muitas vezes se disfarça de virtude. Você pode ter crescido ouvindo que pessoas ricas são frias, calculistas, que perderam a humanidade no caminho, que dinheiro corrompe, que a riqueza afasta as pessoas verdadeiras, que simplicidade é sinônimo de bondade e abundância é sinônimo de superficialidade. Essas mensagens, repetidas ao longo dos anos, não ficam apenas na superfície. Elas penetram fundo e criam uma associação emocional poderosa entre prosperidade e perda de valores. Então, inconscientemente, você começa a rejeitar aquilo que deseja, porque aceitar significaria trair algo sagrado dentro de você. Significaria se tornar aquilo que foi ensinado a desprezar. E aí surge o conflito interno que ninguém vê, mas todos sentem. A parte consciente quer crescer, quer prosperar, quer viver com tranquilidade financeira. Mas a parte subconsciente está programada para associar prosperidade com ameaça, com perda de identidade, com abandono de princípios. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O carro treme, esquenta, gasta energia, mas não sai do lugar. E você olha para a própria vida, se perguntando por que tanto esforço não gera resultado. A resposta está na contradição interna. Está na guerra silenciosa entre o que você quer e o que você foi programado para acreditar que é seguro ou correto. A reprogramação mental que está faltando passa por reconhecer essas contradições e trazê-las para a luz. Passa por questionar as histórias que você carrega sobre dinheiro e perguntar, honestamente, se elas ainda fazem sentido. Passa por permitir que você reescreva essas narrativas sem culpa, sem traição, sem sentir que está abandonando suas raízes ou seus valores. Porque a verdade é que você pode prosperar e continuar sendo quem você é. Você pode ter estabilidade financeira e manter sua essência, sua bondade, sua conexão com o que importa. Prosperidade e humanidade não são opostos. Essa é uma crença herdada, não uma verdade absoluta. O medo de prosperar também se manifesta de outras formas. Tem gente que sente uma ansiedade estranha quando as coisas começam a dar certo, quando o dinheiro começa a entrar com mais facilidade, quando as oportunidades surgem, quando a vida financeira mostra sinais de melhora. Em vez de celebrar, surge um desconforto. Uma sensação de que algo está errado, de que isso não pode durar, de que a queda está chegando. E esse desconforto não é paranoia, é o subconsciente em alerta, porque você está saindo da zona conhecida. A luta, a escassez, a sobrevivência são familiares. A prosperidade sustentada não é. E o cérebro, por mais que isso pareça contraditório, prefere o familiar ao desconhecido, mesmo quando o familiar é doloroso. Por isso, tantas pessoas sabotam inconscientemente quando estão prestes a dar um salto financeiro. Tomam decisões impulsivas, gastam de forma descontrolada, criam problemas onde não existiam, se afastam de oportunidades sem motivo racional. Não é falta de inteligência, não é falta de vontade, é o subconsciente tentando restaurar o equilíbrio emocional que ele conhece. É a mente dizendo que prosperar não é seguro, porque prosperar significa entrar em um território desconhecido, e o desconhecido é interpretado como perigo. Essa
é a razão pela qual a reprogramação mental precisa incluir a construção de uma nova zona de conforto. Uma zona onde prosperidade não significa perigo, onde crescimento não significa perda, onde estabilidade não significa tédio ou acomodação. Você precisa ensinar ao seu subconsciente que é possível viver bem e continuar evoluindo, que é possível ter dinheiro e manter a paz, que é possível prosperar e permanecer conectado com o que realmente importa. E isso não acontece de uma hora para outra. Acontece com exposição gradual, com pequenas vitórias sendo reconhecidas, com o novo sendo experimentado sem julgamento. Outra camada profunda dessa reprogramação envolve a relação com merecimento. Muitas pessoas acreditam, no fundo, que não merecem prosperar, talvez porque cometeram erros no passado, talvez porque se comparam com outras pessoas e se sentem inferiores. Talvez porque cresceram ouvindo que eram um peso, um problema, um gasto. Talvez porque internalizaram a ideia de que precisam provar seu valor constantemente e, enquanto não provarem o suficiente, não têm direito à abundância. Esse sentimento de não merecimento é um dos bloqueios mais poderosos que existem. Porque se você não se sente merecedor, mesmo que o dinheiro chegue, ele não permanece. Você encontra formas de perdê-lo, de doá-lo, de gastá-lo de maneira que não faz sentido, porque no fundo você acredita que ele não deveria estar com você. Reprogramar o merecimento é um trabalho delicado. Exige que você revise as histórias que conta sobre si mesmo. Exige que você pare de vincular seu valor à produtividade, à aprovação externa, ao quanto você sofre ou se sacrifica. Exige que você entenda que merecimento não é algo que se conquista, não é algo que você precisa provar. Você merece viver bem simplesmente por existir. Você merece prosperidade não porque é perfeito, mas porque é humano. E quando essa ideia finalmente se instala, a vida financeira muda de forma surpreendente. Não porque você passou a trabalhar mais, mas porque parou de trabalhar contra si mesmo. Tem também a questão do controle. Muitas pessoas tentam controlar o dinheiro porque não confiam em si mesmas para lidar com ele. Há um medo profundo de que, se as coisas melhorarem, elas não vão saber administrar. Há um medo de que a prosperidade revele algo ruim sobre elas, algo que foi mantido escondido enquanto a vida era difícil, como se a escassez fosse uma proteção, uma desculpa, uma forma de não ter que enfrentar quem você realmente é e do que é capaz. E enquanto esse medo estiver presente, o subconsciente vai continuar criando situações que mantêm você no controle apertado, na luta, na sobrevivência. Porque ali você sabe quem é, ali você conhece o roteiro. A reprogramação mental que está faltando passa por desenvolver confiança em si mesmo. Confiança de que você pode lidar com prosperidade. Confiança de que você pode administrar crescimento. Confiança de que você não vai se perder, não vai se corromper, não vai virar alguém que você não quer ser. Porque esse medo é real para muitas pessoas. É um medo que ninguém fala, mas que está lá, operando nos bastidores. Enquanto não é enfrentado, ele continua limitando o que você permite que aconteça na sua vida. A verdade é que mudança financeira sustentável não acontece sem mudança emocional. Você pode aplicar todas as estratégias do mundo, pode aprender sobre investimentos, sobre gestão, sobre como ganhar mais, mas se a estrutura emocional interna continuar a mesma, os resultados vão ser sempre temporários, porque o subconsciente é mais forte do que a força de vontade. O subconsciente é mais forte do que a lógica. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que você permaneça fiel à identidade que ele reconhece. E se essa identidade ainda está presa à luta, à falta, ao quase, então é isso que você vai continuar vivendo, não importa quanto se esforce externamente. Por isso, a reprogramação é urgente, não é um luxo. Não é algo que você faz quando sobra tempo, é a base de tudo.
é o que permite que o esforço gere resultado. É o que transforma trabalho em prosperidade real, sustentada, consistente. E o mais interessante é que quando essa reprogramação acontece, muitas coisas mudam sem que você precise forçar. Você naturalmente começa a tomar decisões diferentes. Você naturalmente se posiciona de forma mais firme. Você naturalmente atrai situações e pessoas que estão alinhadas com a nova frequência interna. Não por mágica, mas porque você mudou o filtro através do qual percebe e interage com o mundo. Você também começa a perceber padrões que antes eram invisíveis. Começa a ver como suas escolhas financeiras sempre seguiram uma lógica emocional, não racional. Começa a entender que aquele gasto impulsivo não era sobre o objeto, era sobre preencher um vazio. Que aquela resistência em cobrar o valor justo não era sobre o mercado, era sobre medo de rejeição. Que aquela dificuldade em poupar não era sobre disciplina, era sobre uma crença de que o dinheiro não fica mesmo. Então, para que tentar guardar? Todos esses comportamentos fazem sentido quando você olha para a programação interna. E uma vez que você vê, não pode mais fingir que não viu. E aí começa o trabalho real de mudança. A reprogramação mental que estava faltando é, no fundo, uma reconciliação. Uma reconciliação com o dinheiro, com a prosperidade, com a ideia de que você pode viver bem sem pagar um preço emocional absurdo. É uma reconciliação com você mesmo, com suas capacidades, com seu valor. É uma reconciliação com o futuro, permitindo que ele seja diferente do passado. Porque enquanto você acredita que o futuro será uma repetição do que já viveu, você não investe energia real em mudança. Para quê, se o resultado já está decidido? Mas quando você entende que o futuro é uma construção, não uma sentença, tudo muda. Você percebe que tem poder, que suas escolhas importam, que a forma como você pensa e sente sobre dinheiro molda diretamente o que você vive. E é aqui que a responsabilidade aparece. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas no sentido de poder de resposta. Você percebe que não está mais à mercê das circunstâncias, que não está preso a um destino financeiro predeterminado, que pode, sim, mudar. Mas para isso, precisa estar disposto a olhar para dentro. Precisa estar disposto a questionar o que sempre acreditou. Precisa estar disposto a sentir desconforto temporário para alcançar conforto permanente. Porque a reprogramação mental não é confortável no início. É desafiador rever crenças antigas. É desafiador permitir que novas possibilidades existam. É desafiador confiar em algo que você nunca experimentou antes, mas é justamente atravessar esse desconforto que abre o caminho para o novo. Leve isso com você. Observe seus pensamentos, observe suas reações, observe onde ainda existe medo de prosperar, porque onde existe medo, existe uma programação antiga pronta para ser substituída. E quando essa reprogramação finalmente acontece, a vida financeira muda não por força, mas por alinhamento. Essa é a reprogramação mental que estava faltando. E quando ela se completa, o padrão muda, definitivamente.